Foi só eu ligar a câmera que começaram os barulhos. Não entendo, mano. Parece que não quer que a mensagem chegue, mas tem alguém maior que quer que a mensagem chegue. Então eu vou falar o que eu escrevi, uma oração escrita, que talvez, não sei o que pode acontecer se chegar até você. Foi uma oração escrita que eu fiz, não sabia que existia essa modalidade, fui descobrir depois, e fiz enquanto li o Evangelho de Lucas. Eu fui escrevendo de forma espontânea, natural, do começo ao fim, e parei. Comecei quando tinha que começar, senti que tinha que começar, e terminei quando achei que tinha terminado. Então eu queria compartilhar porque... Vamos ver. A passagem de Lucas me encheu os olhos de lágrimas por me ver nessa situação atual. Eu sou o filho que se perdeu e proclamou em voz alta no início desse ano que encontrei o caminho de casa. Ainda me sinto sujo, por isso quero entender a verdade. A palavra sempre esteve ao meu lado. Pessoas boas falaram comigo com boas intenções, mas minha cegueira me impediu de enxergar. Apesar das virtudes e um bom coração, os pecados eram maiores. Hoje quero mais do que nunca expandir em amor. E não é através da religião que isso acontece, e sim por algo que Deus nos deu e precisamos colocar em prática. Expandir em bondade, crescer em espírito, amar o próximo, querer o bem como princípio da vida, pois toda essa sensibilidade do que é dor e amor temos em nós. O que faltava era espalhar as virtudes e fazê-las crescer. Porém, expandimos as trevas, cobiça, avareza, promiscuidade e perversão sexual, fazendo disso nosso mundo. Deus é amor e boa conduta. Precisamos aprender a nos entender, nos nutrir de sabedoria e conhecer Deus, o invisível e visível ao mesmo tempo, na beleza da criação. O Verbo manifestado em gestos de amor, pois toda essa desgraça que predomina nossa terra é porque no fundo queremos ser amados. E a resposta do vazio é a falta de amor, a falta de Deus. Sendo assim, Deus é a cura, que quem lê ou me ouve use o cérebro e o coração como um paraquedas e abra para o amor, para o Verbo, para o Deus invisível, receba, manifestando esse amor em atitudes de amor, pois assim Deus estará ainda mais presente em todas as vidas, detalhes, ações e pensamentos, não sobrando espaço para as trevas, má conduta e desgraça no mundo. Amém. Do seu irmão de Narte. E o que eu quero dizer sobre esse conteúdo, né? Sobre essa oração escrita? Nada mais é do que eu não sabia como isso funcionava, né? Eu não sabia que existia esse formato, essa metodologia, oração escrita, né? Hoje eu estou fazendo parte, ainda não veio o caso eu falar sobre o motivo pelo qual eu estou indo à igreja, frequentando, né? Não vem o caso, não vou nem entrar em mérito, em assunto assim do tipo, eu estou dizendo, constatando o fato de que estou indo, né? E resolvi participar da oficina de oração. Resolvi participar, resolvi entender melhor como é que funcionava, né? Tirei os preconceitos, os pré-conceitos, né? De como funciona o meio, né? Antes mesmo de participar, de entender, né? Não só em si a palavra, mas a tradição, né? Entender um pouco mais sobre o meio, né? Ver o formato, como é que funciona, saber como são as pessoas ali, as intenções, com base em toda a experiência que eu tive, com base em tudo que eu vivi na minha vida, coisas que eu observei, né? Deixa eu ver se tá gravando. Tá gravando. Enfim, e isso é uma coisa que mexeu comigo, né? Foi mexendo comigo no final do ano passado para a virada do ano, mas no começo do ano, assim, que isso mexeu ainda mais, assim. Tava fermentando aqui dentro, né? Saca? Enfim, e encontrei uma igreja aqui depois de passar algumas paradas bem fortes ainda em relação a isso. E não tô querendo aqui relativizar, né? Mostrando que tipo, lá, é só mais uma pessoa se sentir mal que ela procura a Deus e ela vira agora, ela quer fazer testemunho para onde quer que vá. Né? Não é nem esse o caso, né? Nem esse o mérito, não estou aqui para isso. Não estou aqui para isso. Não é isso que eu quero dizer hoje, não é isso que eu quero mostrar. Quero mostrar outro lado pelo qual eu resolvi gravar esse vídeo, talvez que esse início do Filologia, né, que era uma oração escrita. Então eu resolvi participar, né, dessa oficina de oração e descobri, né, entendendo, existe uma metodologia que eles passam lá sobre como é que faz para orar, como se fosse uma didática, né, uma didática onde existem processos que te ensinam a ler a Bíblia, a entender a Bíblia, a como se organizar com a palavra, a como achar, né, sobre capítulo, versículo, da onde ler até onde ler, como interagir, como ter essa mesma linguagem quando alguém for falar,
desse estudo bíblico, dessa, vamos dizer assim, dessa matéria, dessa temática, né? E eu queria me introduzir mais justamente para tentar entender, né, com a cabeça livre, com a cabeça aberta, com a cabeça sem preconceito, de fato com o coração e a mente aberta, sem me enviesar por doutrinas, sem me tornar fervoroso, por preencher um vazio de alguma maneira, né? Ou querer que isso preencha um vazio, independente se a peça não for a que precisa ser preenchida, fazer com que caiba no vazio existencial, de crises existenciais. Não é essa a intenção. Não foi essa a intenção, né? Então, sobre esse tema, né, para não fugir muito, para o assunto não ficar muito amplo, né, porque senão eu começo a filosofar aqui, começo a querer trazer ideias, vão vindo ramificações, vão vindo um monte de coisa na minha cabeça, eu tenho vontade de falar, mas eu não queria falar disso agora, nesse vídeo em específico, e nem ficar falando muito ainda sobre a Bíblia, sobre esse estudo, mas falar um pouco, né, do que eu estou vivendo hoje, né, do Filosofia, exatamente isso, a temática é essa aqui desse canal. Então, eu resolvi, eu não ia postar, tá? Eu não tive a intenção de fazer isso para postar, né? Quando eu escrevi, nem pensei nisso, né? Foi uma coisa que eu estava, de fato, era o meu segundo dia, foram 2 encontros que eu tive, né? E esse foi o segundo encontro, o próximo vai ser na quarta, que vai ser mais um encontro, terceiro encontro que eu vou ter com essa equipe, com essa galera que está indo lá e quem está regendo isso também, né? Vamos dizer assim, a professora ali está regendo essa oficina. E existem pessoas ali com dúvidas, né? Pessoas mais velhas, pessoas mais novas, pessoas da minha idade, provavelmente ali, seus 20 e pouco, né? E existem pessoas ali, seus 60 anos participando, uma, outros até mais, outros também mais novos, vejo ali. E isso é muito legal, porque meio que tende a trazer a humildade, né? De você participar de algo, de você mostrar que, pô, a vida inteira eu ouvi, a vida inteira a palavra chegou até mim de uma maneira distorcida, ou de alguma maneira que não é aquela, né, vamos dizer assim, distorcida, mas chegou de várias maneiras para várias pessoas. Mas sentar e ler, teve uma mulher lá que ela falou isso, né? Toda vez que eu tentava ler, eu não entendia, nunca fez sentido para mim. Eu só repetia. E existe de fato uma oficina justamente para poder falar assim, ó, por que a gente fala isso? Por conta disso. Por que é falado isso na missa? Por conta disso. Por que é feito de tal forma? Da onde veio esse ensino? Como fazer para você ter o hábito de rezar, de orar? O que é orar? Né? E explicando esse tipo de coisa, desmembrando, né, de fato o que é esse conhecimento, para não ficar preso somente a níveis maiores, né? A níveis de quem exerce a função, por exemplo, um bispo, um padre, alguém que está mais por dentro da igreja, e não só os fiéis que ali acompanham, que vão lá justamente por motivos individuais, né? Que é buscar a verdade, né? A palavra, entender de fato o que significa tudo isso, só manter meio que como um mantra, né? Para você continuar tendo forças e seguir, porque a gente precisa meio que acreditar em algo, dar sentido para algo e fazer caber da nossa maneira, com a concepção que a gente tem, para poder de fato, né, fazer sentido na nossa vida e a gente conseguir ter em que se apoiar, talvez, né? A maioria eu acredito que vai por conta disso, né? Então essa oficina está sendo bastante importante justamente porque eu estou tendo contato com mais pessoas que buscam entender de fato esse material que está com a gente durante milênios, vamos dizer assim, né? Milhares, durante muito tempo aí, né? Antes da vinda de Cristo, depois dele vir, então foi um material construído de diferentes épocas, né? Enfim, essa oficina ela me trouxe essa percepção, né? Esse olhar, e eu fiz essa oração escrita enquanto eu li o Evangelho, que era do que estava sendo pedido. Deixa eu ver. Tá gravando, então às vezes acaba na memória. Enfim, e eu vi o quê? Eu vi que essa oficina ela trouxe um pouco desse estímulo também de querer ler. Antes de eu ir para a oficina, antes de eu voltar a frequentar a igreja, né, de estar ali participando, esse ano eu li o Evangelho, o Novo Testamento, né? Eu li uma vez só, inteiro, então ainda tem muita coisa pelo qual eu vou revendo e relendo, né, que eu vou meio que internalizando e buscando entender cada vez mais a profundidade do texto, porque eu tinha N preconceitos também antes de ler, tá? Fiz catequese, fiz crisma, comunhão, fiz tudo isso de forma meio que obrigada, porque eu não entendia, né? Só fui fazendo por questões familiares e tipo, vai e faz, porque tem que ser assim, né? Hoje não vou entrar no mérito de se foi bom ou não, né? Não é pauta para esse assunto hoje,
Mas essa oficina foi porque eu quis ir, eu quis entender, eu quis me aprofundar. Eu estou indo porque eu quero, porque eu decidi, porque eu escolhi, né? A sabedoria, ela te faz escolher, ela te faz escolher dentre, separar e pegar aquilo que de fato pode ser melhor, né? Não quer dizer que vai ser ou não, mas você tem a busca pela sabedoria, né? Ela é eterna e te faz ter mais, ter uma visão um pouco mais ampla para poder escolher, né? E isso me fez escolher, entender esse meio para tentar entender outros sentimentos que aqui reverberam, né? Que bate aqui dentro, está bem no meu âmago. Então eu fui em busca disso e isso me trouxe, né? Durante essa leitura, né, do Evangelho, que era o último, que era para a próxima aula, que eu falei assim, até falei para Márcia, né, que é quem está regendo a oficina, sobre, eu não consigo, quando eu começo a ler, já quero ler tudo, porque eu quero entender e tudo mais, estou com essa ânsia hoje, estou com essa vontade. Então eu acabei lendo meio que tudo e escrevi essa oração escrita, porque me encheu de lágrimas o versículo de Lucas, né, que fala sobre um tema específico, que é do filho que vai, né. E esse filho, são 3 temas, né, dentro desse versículo, que um deles é quando fala que tem 2 filhos e um filho vai, gasta a herança e o outro fica, e aí existe uma confusão ali, e o filho fala, por que você ficou feliz com esse filho que gastou tudo e tal, enfim, quem sabe isso daí, depois eu entro nesse mérito. Você está gravando ainda? Ainda tá. Enfim, então, me encheu de lágrimas no olho de novo a palavra, me deu, eu fiquei, faz anos que eu não choro, anos mesmo, assim, faz anos que eu não choro, e eu chorei poucas vezes esse ano, né, mas as vezes que eu chorei foi por uma angústia tão grande, né, de uma busca de algo, de Deus, né, de tipo, é tudo tão, ficou tudo tão pesado em determinado momento na minha vida, que talvez todas aquelas vamos dizer, eu vou parar de fazer isso porque eu quero isso, sabe? Isso era muito pouco para mim. Distribuir o carnal com o carnal, né? Deixar de fazer algo carnal por conta de algo carnal, ou por conta de... ou por conta do ego, por conta de sentimentos que não são tão bons assim, sabe? De cultivar. Então, eu sentia que era pouco, não valia a troca, né? Não vale a pena, tipo assim, eu vou fazer um regime só para ter um corpo mais estético e tal, tipo... E eu acho pouco, né? Agora, quando você entende a profundidade das ações, muda tudo. E eu resolvi escrever sobre isso enquanto eu li, depois de eu terminar de ler essa última lição, que era da próxima aula ainda, que era para fazer lá na oficina. Eu escrevi, e aí durante essa aula, a Márcia pegou e falou assim, então hoje o dever de hoje, né, vamos dizer assim, é a gente ler esse evangelho e escrever, fazer oração escrita. Aí ela falou, aí depois vocês falam, né, não vai dar tempo de todo mundo falar, mas falam, um ou outro fala. Eu falei, eu não sabia que era isso, não sabia que existia oração escrita, e acabei escrevendo. Ela falou, se você quiser, eu falei, eu posso? E aí eu falei isso em voz alta lá. Então, eu vi que o olho dela ficou meio, tipo, lacrimejado, né, ou pode ser coisa da minha cabeça, mas eu vi que passou alguma coisa, as pessoas prestaram atenção de alguma forma, que foi de coração, e eu falei, por que não passar para outras pessoas? Foi só isso, só quis passar porque eu vi na reação ali, e talvez eu esteja me descobrindo em diversas outras questões, também nessa busca. Foi um pouco disso então eu espero que talvez essa mensagem, o que foi falado, o que foi escrito, o que foi sentido, toque o coração das pessoas para elas entenderem que talvez a Bíblia não é... Se você não lê ela com espiritualidade, com fé, eu não vou te indicar por conta disso. Isso é uma coisa que você vai adquirir com o tempo e vai buscar se você sentir que é necessário. Mas leia como um livro de boa conduta, como um livro de proteção, como um livro de conhecimento e sabedoria. Porque tem muita coisa ali escrita de uma maneira tão, tão rica em conhecimento e uma maneira tão rica de sabedoria de escrever, do ato de escrever, de trazer à tona de uma maneira muito sábia, sabe, uma sapiência muito, sabe, não eram pessoas qualquer, independente de pessoas estarem mais simples ou não dentro daquele livro, daquele contexto, mas vale a pena entender justamente por conta disso, porque aquilo lá te ensina a percorrer caminhos e te ensina a ver que coisas se repetem durante muitos anos, ainda vão se repetir, estão se repetindo hoje, talvez você possa ter o entendimento daquilo que lhe faltava. É isso, filosofia de um dia.